Capítulo 51. Véspera da viagem 1. The Author's POV. Antes do primeiro cataclismo, a ciência ditava as leis naturais do mundo. Fenômenos como a criação do universo, a extinção dos dinossauros, o ciclo de vida dos planetas, tudo era explicado pelo uso da ciência. No entanto, assim que o humano entrou no mundo, coisas que a ciência considerava impossíveis se tornaram possíveis. Invocar bolas de fogo, dividir montanhas, tornar-se invisível, correr a velocidades que o olho nu não conseguia ver. Por mais que os cientistas tentassem se esforçar para entender, não conseguiam explicar tais fenômenos. Os padrões do mundo mudaram. O que antes pensávamos que sabíamos precisava ser revisto. Isso aconteceu devido à existência de um novo índice. Humana. Em 2015, Dmitry Morlov, um cientista de origem russa, propôs uma nova área científica chamada magia. A magia costumava ser uma palavra usada para descrever truques insignificantes que enganavam os olhos humanos, mas agora Dmitry Morlov propôs que se tornasse uma nova área científica, ao lado de física, química e biologia. A princípio, todas as principais autoridades políticas discordaram. Como poderiam mudar de repente o sistema que usavam há séculos? Eles pensavam que, com o tempo, conseguiriam incorporar a existência humana aos padrões científicos atuais. Mas, à medida que o tempo passou e as pessoas aprenderam mais sobre humana, sua ideologia mudou, e finalmente, em 2032, a magia foi aprovada como uma nova área científica. Pesquisa mágica. Esse era o nome da aula que eu estava indo. Era também a aula que o professor assistente Gilbert von Dexteroy lecionava. O líder secreto do grupo Supremacia do Sangue que dominava a academia, juntamente com outros dois grandes grupos, Noblesse e Espada do Império. Apesar de haver muitas facções dentro da academia, Supremacia do Sangue, Noblesse e Espada do Império eram as que tinham mais influência em membros. A facção Noblesse tinha um conceito semelhante ao da Supremacia do Sangue na questão de aceitar apenas pessoas com certos status. No entanto, ao contrário deles, não eram tão radicais. Eles não desprezavam as pessoas apenas por causa de sua linhagem e riqueza. A maioria dos membros da Noblesse nem sequer teve a escolha de se juntar à facção, pois isso foi decidido previamente por seus pais. Emma e Melissa também foram forçadas a se juntar por causa da influência de seus pais. Se tudo seguisse o enredo, durante o último mês do segundo ano, ambas seriam eleitas como líderes da facção. Por fim, havia a Espada do Império. Ao contrário da outra facção principal, a Espada do Império não selecionava membros com base em sua linhagem ou status. O foco era apenas na força individual. Para entrar, você precisava provar que era digno de carregar seu nome. Assim, o requisito para ingressar na facção era derrotar um membro sênior. Somente ao provar sua força você poderia entrar na facção. Os ranks dentro da facção também eram determinados pela força, com o líder da facção sendo o atual rank 1 do terceiro ano. Essas eram as três grandes facções, e felizmente para mim, consegui evitar atrair a atenção delas, permitindo-me ter uma vida bastante despreocupada. Apesar de estar em uma facção ter muitas vantagens, também vinha com muitas desvantagens. A mais notável era o fato de que você tinha menos tempo para si mesmo. Como eu estava bastante atrasado em relação ao restante dos protagonistas quando reencarnei neste mundo, precisava de todo o tempo que pudesse arranjar para treinar e conseguir alcançá-los. Por causa do quanto eles eram talentosos, alcançá-los não seria uma tarefa fácil. 1 mês e meio havia se passado desde a reencarnação neste mundo e eu não estava nem perto de superar Emma, que atualmente estava no rank, e, muito menos Kevin, o protagonista principal, que tinha o rank, e mais, quase, D. Simplificando, eu não tinha tempo a perder com políticas ocultas. Felizmente, como se Deus tivesse atendido minha oração, agora que Elijah foi descoberto como um vilão, meu eletivo foi suspenso indefinidamente, me concedendo mais tempo para treinar. Com as poções que Melissa fez para mim, minha velocidade de treinamento teve um aumento massivo. Se as coisas continuassem nesse ritmo, não demoraria muito para eu alcançar o rank F. Assobiando feliz, dirigi-me à minha aula de bom humor. No entanto, meu bom humor durou apenas 1 segundo, pois assim que saí do meu dormitório, avistei algo que não queria ver. Não muito longe de onde eu estava, pude ver alunos do primeiro e segundo ano se encarando com hostilidade. Alguns estavam até perto de recorrer à violência física. Se não fosse pelos amigos segurando-os, uma briga já teria estourado. Os conflitos dentro da academia estavam lentamente saindo do controle. Chegou ao ponto em que até inocentes espectadores estavam começando a ser arrastados para o conflito. Eu não conseguia mais andar sem me preocupar com a minha segurança. Com o apoio de seu pai, Fabian conseguiu esconder sua participação nos conflitos,
impedindo que os professores descobrissem o que realmente estava acontecendo. O objetivo de Fabian com esses conflitos era simples: criar o máximo de caos possível. Fazer com que os professores se concentrassem nos conflitos dentro da academia em vez de Emma. Estava tudo seguindo conforme seu plano. A única vantagem dessa situação era que tudo estava ocorrendo como eu previ. Não houve mudanças nesse cenário, permitindo que eu aliviasse o peso nas minhas costas. Desde que o enredo não mudasse, eu ainda poderia explorar o fato de saber o futuro. Enquanto o enredo permanecesse mais ou menos o mesmo, eu poderia ter um pouco de paz de espírito. Cheguei à minha aula e sentei-me em meu lugar habitual, aguardando o professor assistente Gilbert iniciar a palestra. Como ele ainda não era um professor, só poderia ser chamado de professor assistente. A aula estava incomumente agitada hoje, com alguns alunos, homens e mulheres, animados com a aula que teriam. O motivo principal da empolgação era a pessoa que os ensinaria naquele dia. Olhos ansiosos se fixaram na frente da sala, onde um jovem de cabelo loiro sujo se destacava. Ele possuía uma aura nobre que o fazia parecer um aristocrata de tempos antigos, e suas características relativamente atraentes fizeram algumas garotas na sala corar. Gilbert von Dexteroy. Não apenas ele era extremamente talentoso, tendo se tornado professor assistente na tenra idade de 22 anos, mas também era filho do terceiro herói classificado, o deus do trovão Maximus von Dexteroy, um dos 7 líderes da União. Em pé diante do pódio, Gilbert organizou alguns papéis em suas mãos. Ele parecia muito sério e, embora alguns alunos quisessem se aproximar dele, ele rapidamente os afastou. Às 5 em ponto, ele olhou para cima e começou a falar. Bem-vindos à Pesquisa Mágica. Nosso curso será focado principalmente no mana e no que o compõe. Também veremos como o mana da atmosfera circula pelo nosso corpo enquanto falamos, o que nos permite empunhar poderes sobrenaturais e como isso nos afeta em nossa vida cotidiana. À medida que ele começava a falar, todos na sala prestaram atenção em suas palavras. Não era por causa de sua influência, mas sim pela importância dessa aula. Para futuros heróis, essa aula era extremamente importante. Não apenas ensinava os fundamentos de como o mana funcionava, mas também ajudava os alunos a entender melhor seus poderes. Mana não é nada mais do que um conjunto de elementos: fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e assim por diante. Mana é essencialmente um pacote que contém todos os elementos, e esses elementos são o que agora chamamos de psions. Olhando ao redor da sala para garantir que todos entenderam, Gilbert continuou. É bastante simples. Quando usamos mana, tudo o que estamos fazendo é, na verdade, usar os psions dentro do pacote, mana, para atender às nossas necessidades. Vamos pegar a invocação de uma bola de fogo como exemplo. Estendendo sua mão, uma onda de calor se espalhou pela sala enquanto uma grande bola de fogo, semelhante a um sol, apareceu na palma de Gilbert. Para fazer isso, tudo o que eu fiz foi canalizar o mana dentro do meu corpo e visualizar uma bola de fogo. Mas como simplesmente canalizar mana cria uma bola de fogo? Olhando para a grande bola de fogo na mão de Gilbert, todos os alunos aguardavam ansiosamente suas próximas palavras. Eles também estavam curiosos. Desde pequenos, a maioria dos alunos foi ensinada a canalizar mana sem realmente saber o motivo de suas ações. Era como aprender a respirar, mas não saber realmente por que estavam respirando. Todos queriam saber. Sorrindo para o entusiasmo de todos, Gilbert continuou. Na realidade, o que você está fazendo é simplesmente estimular o psion de fogo dentro do pacote de mana para que você possa materializar fogo, como eu acabei de fazer. Mana segue a teoria onda-partícula, o que significa que se comporta de maneira semelhante a partículas e ondas. Quando usamos mana. Enquanto ele continuava sua demonstração, assim como os outros, eu não pude deixar de me sentir encantado por suas explicações. Embora ele fosse uma pessoa absolutamente desprezível, eu tinha que admitir, ele era um ótimo professor. Seu tom de voz era claro e agradável, e ele não deixava nenhum detalhe de fora ao explicar o conteúdo da aula. Mesmo para alguém como eu, que só estava neste mundo há um mês e meio, a palestra era fácil de entender. Embora eu não fosse um mago, essa aula ainda era muito útil para mim. Embora possa não parecer, eu usava mana quando praticava o estilo Keiki. Assim como o professor explicou, o mana era apenas um conjunto de psions que representavam diferentes elementos, e para minha esgrima, o psion principal que eu usava era o psion do vento. Eu consegui atingir um alto grau de velocidade porque o estilo Keiki usava psions de vento para sinergizar com o movimento da minha espada, permitindo que ela alcançasse velocidades que o olho não conseguia ver. O grão-mestre Keiki estipulou que, no auge do estilo Keiki,
o psion do vento não era mais o psion principal usado, mas sim o psion da luz. Ele acreditava que apenas ao utilizar psions de luz alguém alcançaria o reino da perfeição do estilo Keiki. Eu ainda estava muito longe daquele nível, mas pelo menos consegui ter uma ideia melhor do que fazer ao treinar. Enquanto Gilbert continuava sua palestra, do nada, alguém levantou a mão. Sim. Fazendo uma pausa e olhando para cima, os olhos de Gilbert se dirigiram ao aluno que havia levantado a mão. Vendo que havia chamado a atenção do professor, um indivíduo extremamente bonito, com olhos vermelhos e cabelo negro, se levantou e falou: Professor, se o que você disse é verdade, por que não conseguimos separar os psions individualmente para que possamos usar feitiços de forma mais eficiente? Instantaneamente, a sala ficou em silêncio. Logo, Kevin percebeu que todos estavam olhando para ele. Alguns estavam franzindo a testa, outros rindo e alguns o ridicularizando. Até mesmo Gilbert não conseguiu evitar um pequeno riso. Agora, calma, pessoal. É normal que ele não saiba disso, considerando que ele acabou de entrar na academia. Sem esconder seu desprezo, Gilbert continuou. Embora eu esteja surpreso que você não saiba disso, Kevin, deixe-me explicar para você. A razão pela qual os psions estão agrupados e não são separados é por causa da lei da conservação de energia. Um único psion por si só simplesmente se desintegraria no ar porque é instável. Somente quando está com outros psions pode permanecer estável. Enquanto Gilbert estava dando a explicação para Kevin, eu já havia parado de prestar atenção. Estava mergulhado em meus próprios pensamentos. Nos últimos 15 dias, eu havia ficado preso no limiar do domínio menor do estilo Keiki. Não importava quanto eu treinasse, não conseguia dar aquele salto para o próximo nível na minha esgrima. Mas após ouvir a palestra de Gilbert, finalmente percebi. A chave para eu não conseguir romper para o próximo reino de maestria da espada. Psions. Capítulo 52. Véspera da viagem 2. The Autor's POV. Fu. Dentro de um quarto mal iluminado, um jovem soltou um longo suspiro enquanto estava sentado de pernas cruzadas. Um brilho branco pulsava ao redor de seu corpo, aumentando e diminuindo constantemente. Concentrando minha mente, tentei sentir a mana ao meu redor. Depois de ouvir a palestra de Gilbert, consegui compreender a chave que faltava para superar meu bloqueio. Controle de mana. Eu precisava ter um melhor controle da minha mana. Mais precisamente, precisava ter um melhor controle dos psions do vento. Como o estilo Keiki exigia que eu manipulasse psions do vento de maneira que eles envolvessem minha espada para que ela pudesse ser propulsionada para frente, eu precisava ter uma melhor compreensão e controle deles. Ao ter um melhor controle dos psions do vento, não apenas me tornaria mais eficiente, mas também seria capaz de aumentar a velocidade do movimento da minha espada. Igualando minha respiração, concentrei-me inteiramente no ambiente ao meu redor. Aos poucos, senti a mana circulando ao meu redor. Quanto mais eu me concentrava, mais eu sentia como se estivesse embaixo do mar, cercado por água. Parecia ilimitado. Fu. Inspirando profundamente, canalizei a mana ao meu redor para dentro do meu corpo. Aos poucos, o brilho branco ao meu redor aumentou, se estendendo para fora do meu corpo. Fechando os olhos, concentrei-me em compreender os conceitos do vento. O que era o vento? O vento se referia ao movimento dos gases de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Alta pressão. Baixa pressão. Aos poucos, o brilho branco ao meu redor se intensificou. Chuão. Depois de alguns minutos, abrindo abruptamente os olhos, alcancei a espada que estava ao meu lado. Levantando-me, posicionei-me em minha postura de espada e foquei inteiramente no que estava à minha frente. O mundo ao meu redor desapareceu e tudo o que restou foi um mundo branco vazio com eu no meio. O segundo movimento do estilo Keiki, corte que divide o horizonte. Shua. Como um raio, uma luz branca brilhante envolveu o quarto. Ela desapareceu tão rápido quanto apareceu. Instantâneo. Abrindo os olhos, um sorriso satisfeito apareceu no meu rosto, embora não tenha durado muito, pois uma longa cicatriz horizontal apareceu na parede. Droga! Correndo até a parede que acabei de cortar com minha espada, passei o dedo ao longo da longa cicatriz horizontal que deixei na parede. Sentindo a profundidade dela, não pude deixar de xingar em voz alta. Lá se foram alguns milhares de Droga! Originalmente, eu deveria ir aos campos de treinamento para praticar, mas como precisava esconder o fato de que praticava um módulo de 5 estrelas, fui deixado apenas com a opção de praticar em meu quarto. A comoção causada pelo meu avanço teria sido grande demais. Além disso, com todas as câmeras instaladas, esconder o que eu estava fazendo era impossível.
No final, só pude lamentar o fato de não ter meu próprio campo de treinamento pessoal. Balançando a cabeça, desabei no chão enquanto gotas finas de suor escorriam pela minha testa. Rindo amargamente, olhei para o meu status. Status. Nome: Rain Dover. Rank: F. Força: F. Agilidade: F. Resistência: F. Inteligência: F-. Capacidade de mana: F. Sorte: I. Charme: G. Profissão: espadachim LVL.2. O grau de compreensão da espada evoluiu para o próximo nível. O usuário achará mais fácil compreender conceitos que antes eram mais difíceis de entender. Manual marcial. Estilo Keiki, reino menor de domínio. Arte da espada criada pelo grão-mestre Toshimoto Keiki. Um módulo de 5 estrelas que se concentra principalmente em alcançar o ápice da esgrima e da velocidade. Com o domínio completo, a arte da espada se torna tão rápida que, antes que um oponente possa sequer pensar em seu próximo movimento, sua cabeça já estará rolando no chão. Habilidades. G. Indiferença do monarca. Uma habilidade que permite ao usuário apagar todas as emoções e agir como monarca supremo que apenas calcula a melhor opção, independentemente da circunstância. Olhando para meus atributos, minhas sobrancelhas se contraíram involuntariamente devido à recusa de um dos atributos em aumentar. Por outro lado, finalmente consegui alcançar o rank. Eu originalmente pensei que ainda precisaria de algumas semanas a um mês antes de ser promovido ao rank, mas parece que meu avanço também ajudou a aumentar meus atributos. Outro fator que contribuiu para meu súbito aumento de rank provavelmente foram as poções da Melissa. Como foram feitas por ela, a qualidade provavelmente estava na extremidade superior do espectro em comparação com o que era vendido no mercado. Isso provavelmente contribuiu para meu súbito aumento de rank. Agora eu poderia dizer com orgulho que estava pelo menos entre os 150 melhores, se não entre os 100 melhores do nosso ano. Embora eu ainda não estivesse entre os melhores, estava lentamente alcançando os outros. Não importava quanto tempo demorasse, tudo o que eu precisava saber era que estava lentamente conseguindo. Um dia, eu lentamente, mas certamente, me tornaria forte o suficiente para superar qualquer desafio que enfrentasse. Eu não queria ficar indefeso novamente como da última vez que estive na masmorra. Olhando novamente para minha janela de status, não pude deixar de notar que minha habilidade com espadas havia subido para o nível 2. À medida que minha compreensão da espada aumentava, também aumentava minha profissão. Quanto maior o nível da profissão, maior a compreensão que se tinha dela. Além disso, quanto mais aumentava o nível da profissão, mais fácil era compreender problemas que antes eram difíceis. Era como se minha compreensão tivesse aumentado. Com meu novo conhecimento, fui capaz de encontrar instantaneamente as falhas no meu estilo de luta atual. Apesar de quão bom o estilo Keiki era, eu ainda era muito fraco para empunhá-lo. Olhando para minhas lutas anteriores, lembrei-me de sempre me encontrar em uma situação difícil após não conseguir terminar meu oponente com um único golpe. Eu só sabia atacar, mas não defender. Uma vez que eu atacava, desperdiçava muito tempo tentando recuperar minha postura. Como eu ainda era um novato no estilo Keiki, desperdiçava muito tempo na transição de uma postura para outra. Isso, por sua vez, permitia que o inimigo recuperasse sua compostura, removendo completamente o elemento surpresa. Além disso, pela minha experiência, percebi que, no tempo entre a troca de posturas, eu estava basicamente indefeso. Eu precisava de algo que criasse sinergia com o estilo Keiki. Algo que me desse tempo para que eu pudesse recuperar minha postura. Meu primeiro pensamento foi obviamente obter outra habilidade, mas considerando quão caras e raras elas eram, só pude descartar essa ideia. Meu próximo pensamento foi se deveria comprar um artefato. Se eu comprasse um artefato que criasse um escudo ao meu redor após cada ataque, isso poderia resolver facilmente meu problema. Mas, no final, assim como as habilidades, eu não podia pagar por isso. Apesar de ter 6 milhões de comigo, não era nem de longe o suficiente para comprar um artefato que atendesse às minhas necessidades precisas. No final, fui deixado com uma opção: aprender outra arte da espada. Este era provavelmente o método mais fácil e mais apropriado. Havia mais de uma razão pela qual essa era a escolha mais apropriada, mas a maior de todas era que eu estava em necessidade urgente de uma arte da espada que eu pudesse usar na ausência do estilo Keiki. Por razões óbvias, se a notícia se espalhasse de que eu possuía um manual de 5 estrelas, eu poderia dar adeus à minha vida diária, pois seria perseguido por bastardos gananciosos de todos os lados. Era tranquilo se eles estivessem apenas me mirando, mas como eu tinha pais, cada uma das minhas ações também tinha que considerá-los no quadro. Eu não estava mais sozinho.
Pensando até esse ponto, eu sabia que precisava mascarar minha verdadeira arte da espada. E que maneira melhor de esconder isso do que praticando outra? Dessa forma, eu poderia esconder ainda mais minha força da visão de todos. Quanto menos brechas, melhor. Além disso, se eu escolhesse uma arte da espada orientada para a defesa e pudesse usá-la junto com o estilo Keiki, minha força teria outro aumento. Era simplesmente um ganha-ganha. Agora tudo o que eu precisava fazer era encontrar a arte da espada apropriada. Algumas vieram à minha mente, mas eram muito difíceis de conseguir ou muito caras. A academia também as fornecia, mas era necessário ter uma certa quantidade de méritos para usá-las. Eu atualmente tinha 0. Depois de muito tempo tentando pensar sobre essa questão, decidi deixar para depois. Eventualmente, me ocorreria. Não havia sentido em tentar pensar na solução para um problema nas minhas circunstâncias atuais. Eu já estava exausto por ter avançado. Não havia sentido em pensar quando minha capacidade mental estava no limite. Eventualmente me ocorreria. Deitado na cama, peguei o misterioso livro vermelho que recebi no pacote que minha mãe me enviou. As coisas estavam quietas no lado de Kevin. Nada particularmente emocionante aconteceu, exceto pelo leve conflito que ele teve com Gilbert no final da aula. Eu estava tão imerso na minha própria iluminação que não testemunhei o conflito. Mas o que essencialmente aconteceu foi que Kevin e Gilbert tiveram uma disputa verbal no final da aula. Foi um bate-boca. Não escalou para uma luta completa, mas certamente aumentou a inimizade entre os dois. Especialmente Gilbert, que já odiava Kevin com paixão. Folheando o livro e vendo que não havia nada particularmente emocionante, fechei o livro em minhas mãos e me preparei para dormir. Sobre o livro, uma coisa que descobri sobre ele foi que não podia ser armazenado dentro de um espaço dimensional. Isso foi uma decepção porque significava que eu teria que carregá-lo comigo para todo lugar de agora em diante. Embora eu não usasse muito livro, se a situação exigisse, eu estava sempre pronto para fazer uso de suas propriedades de alterar o futuro. Mas, por enquanto, eu só o usava para ver como Kevin e a história estavam progredindo. Simplesmente não havia necessidade de usá-lo agora. Quero dizer, embora houvesse alguns contratempos aqui e ali, a trama estava prosseguindo como deveria, e como Kevin ainda não tinha nenhum conflito importante, eu realmente não sentia a necessidade de usá-lo. Din! Dom! Bem quando eu estava prestes a fechar os olhos e dormir, o som da campainha da minha porta podia ser ouvido. HM. Quem poderia ser? Sentando-me na cama, olhei na direção da porta, confuso. Não me lembro de ter pedido nada. Franzindo a testa, tentei lembrar se tinha algum compromisso, mas logo balancei a cabeça. Eu não estava esperando nenhum pacote nem esperando por alguém. Talvez meus pais tenham encomendado algo para mim? Mas não me lembro deles mencionarem nada sobre isso. Uma infinidade de perguntas entrou na minha mente enquanto eu me dirigia para a porta. No final, porque eu estava muito cansado, não pensei em nada e abri a porta. Eu não era popular o suficiente para que alguém estivesse ativamente procurando por mim. Como posso ajudar? No meio da frase, congelei. Parada na minha frente estava uma jovem incrivelmente bela com cabelos pretos brilhantes que caíam suavemente até a cintura. Seus olhos negros cristalinos olhavam diretamente para mim, embora ela não fosse tão alta quanto eu, podíamos nos ver no nível dos olhos. Depois de uma pausa, ela disse: "Posso entrar?" Nenhuma palavra saiu da minha boca. Eu estava tão chocado no momento que apenas fiquei ali parado, estupefato. Fui completamente pego de surpresa. Inclinando a cabeça para o lado e vendo o estado em que eu estava, a jovem, sem esperar pela minha resposta, entrou no meu quarto. Era evidente que tal situação estava dentro de suas expectativas. Clank! O som da porta se fechando, quando a jovem entrou no meu quarto, me despertou do meu transe. Virando-me, uma expressão complicada apareceu no meu rosto. Por que Amanda apareceria repentinamente no meu quarto? Capítulo 53, Véspera da Viagem 3. The Author's POV. O ar ao redor do quarto estava tenso. Era quase sufocante, como se eu estivesse preso em uma sala apertada sem espaço para respirar. A razão para essa atmosfera? Sentada silenciosamente na minha cadeira, uma jovem incrivelmente bonita, com cabelos negros brilhantes e pele branca como porcelana, sem nenhuma imperfeição, olhava curiosamente ao redor do meu quarto. Amanda Sterne. Alguém com quem eu nunca pensei em interagir em particular. Ver ela sentada na minha cadeira como se fosse a coisa mais natural do mundo fez minhas sobrancelhas se contraírem. O que eu fiz para merecer isso? Não, eu sabia o porquê, apenas queria negar a realidade. Suspirando, tentei quebrar o clima constrangedor.
Você gostaria de chá verde ou água? Ao ouvir minha voz, os olhos de Amanda pararam em meu rosto por alguns segundos, e após uma breve pausa, ela respondeu: chá verde. Certo. Dirigindo-me ao lugar onde minha chaleira estava guardada, a retirei e despejei água quente no recipiente. Após alguns segundos, peguei um sachê de folhas de chá e coloquei delicadamente na chaleira. Enquanto esperava o chá ficar pronto, me virei e percebi que os olhos negros como obsidiana de Amanda estavam fixos em mim. Surpreendido pelo seu comportamento estranho, perguntei: precisa de algo? Ao ouvir minha voz e perceber que havia pegado no flagra, Amanda olhou para o lado e agiu como se nada tivesse acontecido, murmurando levemente: nada. Sorrindo, voltei a olhar para a chaleira. O que você quer dizer com nada? Você estava claramente me encarando. Até mesmo uma pessoa cega conseguiria perceber que você estava olhando para mim. Franzindo a testa, decidi encarar isso de uma maneira positiva. Pelo jeito, parecia que ela não guardava ressentimentos contra mim. Como conhecia bem sua personalidade, sabia que se ela tivesse algo contra mim, teria me evitado a todo custo, me tratando como se eu não existisse. Vendo como ela ativamente veio me procurar, sabia que não estava levando em conta o que aconteceu. Então, o que ela veio fazer aqui? Definitivamente havia uma razão para sua visita. Eu tinha uma leve intuição do que era, mas não estava muito certo. Provavelmente, ela veio expressar sua gratidão por tê-la salvado. Se for isso, melhor eu resolver isso rápido. Se alguém descobrisse que a Amanda Sterne, que era o assunto da academia, estava tendo uma reunião privada com um garoto em seu próprio quarto, eu nem saberia como morreria. O fato de ela estar no meu quarto significava que minha vida estava em perigo. Sig. Justo quando pensei que as coisas não ficariam mais complicadas, de repente surgiu uma nova situação problemática. Olhando para a água na chaleira, que começava a ficar marrom turvo, retirei-a cuidadosamente do fogo e despejei o chá em 2 xícaras de porcelana. Voltando para onde Amanda estava sentada, entreguei a xícara fumegante a ela e me sentei à sua frente. Obrigado. Pegando a xícara com ambas as mãos, Amanda soprou levemente sobre ela e tomou um gole. Fechando os olhos e apreciando o sabor do chá, Amanda sentiu levemente e disse: está bom. Obrigado. Sentado em frente a ela, também tomei um gole do chá. Tinha um leve amargor que, mesmo após alguns segundos, ainda permanecia na ponta da minha língua. Estava bem gostoso. Então, sobre o que você queria conversar? Vendo que não poderíamos passar todo o tempo apenas bebendo chá, decidi ir direto ao ponto. Colocando a xícara de chá sobre a mesa, a expressão indiferente de Amanda me encarou. Após um tempo, ela finalmente falou: obrigado. Franzindo levemente a testa, disse: por quê? Por me salvar. Balancando a cabeça, recostei-me na cadeira e disse: não me lembro de ter te ajudado. Justo quando ela estava prestes a responder, a interrompi. Parece que você esqueceu o que eu te disse antes. Esqueça o que você viu. Ouvindo minha última frase e lembrando do que eu havia dito, Amanda permaneceu quieta por um momento. Suas sobrancelhas se franziram e relaxaram continuamente, e após um tempo, ela balançou a cabeça e disse, com um ar de desculpa: não posso fazer isso. Revirando os olhos, coloquei minha xícara de chá sobre a mesa. A resposta dela estava dentro das minhas expectativas. Encarando seus olhos negros cristalinos que me olhavam de volta, pensei por um momento antes de dizer: Sig, tudo bem, se você realmente está arrependida, então me dê um pouco de dinheiro. Ao ouvir minha resposta, Amanda suspirou aliviada. Ela estava visivelmente aliviada com meu pedido. Ok. Tirando o celular, ela rapidamente acessou sua conta bancária. Vendo-a assim, não pude deixar de sacudir a cabeça com um sorriso amargo. A personalidade de Amanda era exatamente assim. Ela não gostava de dever nada a ninguém. Não queria se sentir endividada com ninguém além de si mesma. Na verdade, era mais como se ela confiasse apenas em si mesma. Ela se certificava de pagar cada favor que devia para não criar expectativas irreais sobre os outros. 5 milhões de U está bom. 5 milhões de U? Eu acho que... Tomando um gole do meu chá, inicialmente assenti de forma indiferente, mas assim que processei o que ela disse, quase cuspi todo o chá na cara dela. Ah! O que você disse? Olhando para mim com um ar inocente, enquanto eu estava de pé e a encarava com olhos arregalados, Amanda disse: 5 milhões não é suficiente. O que você quer dizer com não é suficiente?
É mais do que suficiente. Acenando com a mão, a interrompi imediatamente. Malditos filhos de ricos da segunda geração tratando dinheiro como se não valesse nada. Então, 5 milhões está bom. Sig, espera. Reclinando-me na cadeira, comecei a pensar. 5 milhões de U definitivamente ajudariam. Com essa quantia, eu poderia resolver o problema de encontrar um manual de espada. Olhando para Amanda, uma ideia repentinamente veio à minha mente. Posso pedir algo diferente em vez de dinheiro? Franzindo levemente a testa, a temperatura do ambiente caiu e a postura de Amanda se tornou cada vez mais fria. Percebendo que ela provavelmente estava interpretando algo errado, rapidamente acrescentei. Não estou pedindo nenhum encontro ou algo remotamente parecido. Ao ouvir a segunda parte, as sobrancelhas de Amanda relaxaram. Assentindo com a cabeça, ela disse: certo. Suspirando aliviado, disse: você pode me arranjar um manual de espada? Uma arte de espada. Surpresa com meu pedido, Amanda me olhou de forma estranha. Num primeiro momento, fiquei confuso com sua reação, mas lembrando do que aconteceu algumas noites atrás, percebi o motivo. Estou procurando algo para disfarçar minha arte de espada principal. Como se tivesse entendido algo, Amanda assentiu. Vendo-a reagir assim, sabia que ela ainda tinha uma ideia equivocada sobre minha força. No final, não disse nada. Estava honestamente cansado demais para esclarecer o mal-entendido. Além disso, não importava o quanto eu tentasse resolver o mal-entendido, as chances eram de que ela não acreditaria em mim. No final, não importava se ela se confundisse ou não. No fim das contas, ela não era do tipo que tratava as pessoas de maneira diferente, independentemente de sua força. Além disso, ela não era fofoqueira. O que significava que meu segredo estava bastante seguro. Que tipo de arte de espada você gostaria? Pensando por um momento, respondi. Vamos ver, eu gostaria de uma arte de espada que fosse focada principalmente na defesa. Passando a mão pelo queixo por um segundo, Amanda ponderou por um momento antes de perguntar. Quantas estrelas? Já que você estava me oferecendo cerca de 5 milhões de U, eu acho que algo que se encaixasse nesse preço. Pensando por um momento, Amanda rolou a tela do celular por alguns segundos antes de assentir. Certo, deixe-me dar uma olhada. Ativando a função holográfica do celular, uma longa lista de manuais de espada apareceu diante de mim. Isso é o que eu consegui com os critérios que você me deu. Vendo a longa lista de manuais, minha boca se contorceu. Se eu dissesse que não estava com inveja agora, seria uma mentira. Como esperado da filha do mestre da guilda número 1 no domínio humano, caçador de demônios. Ela tinha acesso a uma quantidade imensurável de recursos e manuais que deixariam qualquer um verde de inveja. Nos minutos seguintes, examinamos o longo catálogo de manuais de espada aos quais Amanda tinha acesso. Após um tempo e muita reflexão, finalmente decidi sobre a arte de espada que queria. Anel de Vindicação. Arte de espada altamente avançada que cria um anel de defesa perfeito ao redor do usuário. Após o domínio, o anel pode criar uma esfera tridimensional que protege o usuário de todos os lados. Devido à falta de capacidades ofensivas, o manual foi classificado como 3 estrelas. Falar sobre um manual de espada perfeito. Embora fosse um manual de 3 estrelas, na verdade, era um manual de 4 estrelas se apenas suas propriedades defensivas fossem consideradas. Isso se encaixava perfeitamente nos meus desejos, pois era exatamente o que eu precisava. Anel de Vindicação para defesa e o estilo Keiki para ataque. Isso era exatamente o que eu queria. Depois de selecionar o Anel de Vindicação, Amanda assentiu e enviou uma mensagem para alguém. Logo, o quarto foi envolto em um silêncio constrangedor. Após alguns minutos de silêncio, Amanda se levantou e disse: obrigado por me encontrar, vou me retirar. Sem problemas. Sorrindo, acompanhei-a até a saída do meu apartamento. Finalmente poderia ser livre. Ao chegar à porta, Amanda acenou indiferença. Adeus. Sorrindo, acenei de volta e disse: até mais. Saindo do quarto de Ren, Amanda estava satisfeita com o resultado da reunião. Ela mais ou menos entendeu melhor o aluno que a ajudou. A personalidade dele era bem diferente do que era quando se conheceram na festa. Apesar de não esconder mais o fato de que estava escondendo sua força, seu comportamento não voltou ao que era na festa. Frio e sem emoção. Ele estava longe disso. Ele não era frio nem sem emoção. Era calmo e sereno,
e apesar de estar na mesma sala que ele, não parecia que ele estava encantado com sua beleza, o que era um primeiro. Seu comportamento era completamente diferente do que um garoto comum de 16 anos deveria ter. Ele não era opressivo nem arrogante, e além do fato de que sua expressão era fácil de ler, ele era bem fácil de conversar. Era como se estivesse falando com um adulto. Era realmente estranho. Caminhando pelo corredor do dormitório, ela de repente notou muitos olhares se voltando para ela. O que a Amanda está fazendo no dormitório das ovelhas com chifres? Ela estava se encontrando com alguém. Ela provavelmente estava vindo checar algo. Não há como Amanda falaria com aqueles camponeses que vivem no dormitório das ovelhas com chifres. No caminho, Amanda ouviu as pessoas sussurrando entre si enquanto voltava para seu dormitório. Acostumada com esse tipo de atenção, ela simplesmente ignorou o que estavam dizendo e saiu do prédio. Tirando o celular, rapidamente discou um número. Ring! 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 Após alguns segundos, uma voz idosa chegou aos ouvidos de Amanda. Alô? Como posso ajudá-la, jovem senhorita? Como Amanda não gostava de fazer pequenas conversas, ela foi direto ao ponto. Envie o manual de 3 estrelas Anel de Vindicação para o local que eu te mandei há um tempo. Após uma breve pausa, a pessoa do outro lado da linha falou. Muito bem. Obrigada. Tac. Desligando o telefone, Amanda sentiu um peso sair de seu peito. Virando-se de volta para o prédio das ovelhas com chifres, ela murmurou levemente. Agora não devo nada a você. Capítulo 54. Véspera da viagem, 4. The Author's POV. 6 dias se passaram desde o encontro com Amanda, e, como ela havia prometido, meu novo manual de espada chegou no dia seguinte. Quando abri o pacote e vi o manual, fui mais uma vez lembrado de quão grande era a influência de Amanda na guilda dos caçadores de demônios. O manual parecia ter sido copiado recentemente, sem rugas ou manchas. É importante ressaltar que não é fácil fazer uma cópia de um manual. Por razões óbvias, as guildas tentam minimizar a circulação de manuais, e muitos procedimentos precisam ser seguidos antes que se possa fazer uma cópia. A cópia precisava ser aprovada pela vasta maioria dos membros da diretoria e pelo mestre da guilda, o que era especialmente difícil, já que muitos membros eram conservadores e odiavam compartilhar informações com forasteiros. Em resumo, o fato de Amanda ter conseguido me dar uma cópia no dia seguinte significava que ela tinha quase tanta influência quanto seu pai, o mestre da guilda. Deixando isso de lado, durante esses 6 dias, como não tinha muito o que fazer, assim que o manual chegou, decidi começar a treinar. Surpreendentemente, como minha habilidade com a espada havia melhorado para o nível 2, consegui entender o conteúdo do meu novo manual com relativa rapidez. Embora ainda estivesse longe de alcançar o domínio pleno, o tempo que eu levaria para chegar a esse nível seria muito mais curto em comparação ao que levei para atingir esse nível com minha arte de espada principal. Apesar do que disse, ainda levaria um bom tempo até que eu pudesse alcançar esse nível de maestria. Diferente do estilo Keiki, que tinha 5 posturas, Anel de Vindicação tinha 3 níveis, Anel de Égide, Anel Gravitacional e Alternância Elemental. O primeiro nível, Anel de Égide, criava um anel no ar que funcionava como um escudo. A força de sua defesa dependia do grau de domínio da arte da espada. O segundo nível era uma versão mais avançada do primeiro, Anel de Égide, e adicionava uma força gravitacional ao anel que redirecionava todos os ataques em direção a ele. Isso era extremamente útil, pois apenas um anel precisava ser criado para defender, ao invés de múltiplos anéis para desviar ataques de direções diferentes. Assim, eu não precisava dividir meu foco para defender várias áreas. Por fim, o terceiro nível, Alternância Elemental. Esse nível consistia em manipular psions de forma que o anel adquirisse atributos elementais. Isso era extremamente útil para contrabalançar ataques elementais, já que ataques de fogo podiam ser neutralizados com o anel de atributo água. No entanto, para conseguir executar esse movimento, era necessário ter um alto grau de controle de mana. Era preciso dominar o psion exato que se queria usar e criar um anel com ele. Isso por si só era incrivelmente difícil de fazer, e se alguém não alcançasse um certo nível de domínio sobre o controle de mana, seria impossível. Esses eram os 3 níveis de Anel de Vindicação, e a primeira vez que aprendi sobre seus efeitos, não consegui fechar a boca por uma hora inteira. Depois que o choque passou, o que ficou foi uma pura empolgação, pois mal podia esperar para começar a praticar. E aqui estava eu agora, 6 dias depois, em pé no meio do campo de treinamento, praticando o primeiro nível, Anel de Égide. Respirando fundo, fechei os olhos e desenhei lentamente um anel à minha frente com minha espada. Durante o processo, foquei totalmente em canalizar minha mana para a ponta da espada.
Conforme desenhava o círculo no ar, se alguém olhasse de perto, uma linha levemente iluminada seguia a ponta da minha espada. Após uma rotação completa, formou-se um anel amarelo no ar. No entanto, exatamente 2 segundos depois que desenhei o círculo, ele se desfez e se dissipou no ar. Abrindo os olhos e observando o círculo se desfazendo, deixei escapar um sorriso satisfeito. 2 segundos. Embora não parecesse muito, nos primeiros 3 dias eu mal conseguia desenhar um círculo completo. Foi assim que progredi nesses últimos dias. No entanto, ainda estava longe de alcançar o ponto em que poderia usar ativamente essa arte da espada. Embora eu pudesse criar um anel que durasse 2 segundos, ele mal poderia ser usado para defesa. Ele ainda não tinha substância, significando que, por enquanto, era apenas uma bela decoração. Uma coisa que notei nesses últimos dias, enquanto praticava a arte da espada, foi como o sistema de classificação dos manuais era falho. Apesar de anel de vindicação não ter propriedades ofensivas, se alguém praticasse essa arte até o máximo, duvido que alguém conseguisse penetrar suas defesas. Pode não ter sido um manual 5 estrelas, mas com certeza poderia ser avaliado como um manual 4 estrelas apenas por sua defesa. Isso é especialmente verdadeiro se considerarmos que quanto maior o domínio da arte da espada, mais forte ela se torna. Se um dia eu alcançasse o domínio perfeito, não, mesmo o domínio da essência, sem dúvida não precisaria me preocupar com minha defesa. Dito isso, não deveria me empolgar tanto. Eu ainda estava muito longe de alcançar esse nível. Não vamos nos iludir. Clique. Colocando minha espada de volta na bainha, olhei para o meu relógio. Eram precisamente 20 horas, e como amanhã seria o dia da viagem, decidi voltar e descansar. Se as coisas fossem progredir como eu achava, precisaria de todo o descanso possível. Olhando para o céu escurecendo, murmurei. Essa vai ser uma viagem e tanto. Torres Parker, cidade de Ashton. Knock. Sentado à sua mesa analisando alguns documentos, Michelle Parker, o atual chefe da família Parker, ouviu uma batida do outro lado da porta. Entre. Deixando os papéis de lado, Michelle olhou na direção da porta. Ao abrir a porta, um elegante indivíduo idoso com um traje de mordomo entrou no recinto. Ele tinha longos cabelos brancos acompanhados de um bigode bem aparado que descansava abaixo do nariz. Apesar da idade, seu rosto praticamente não tinha rugas, e além da coloração do bigode e do cabelo, alguém poderia facilmente confundi-lo com um homem de 40 anos. Saudações, mestre. Elegante, o mordomo fez uma reverência diante de Michelle Parker, aguardando que ele falasse. As preparações estão prontas. Olhando para o mordomo à sua frente, a voz autoritária de Michelle ecoou pela sala. Sim, mestre, tudo foi preparado. Ouvindo a resposta do mordomo, Michelle acenou levemente com a cabeça. Pausando por um momento e olhando para a cidade de Ashton pela janela, ele disse: a equipe Trivot foi despachada. Ao ouvir a palavra Trivot, a postura do mordomo vacilou por um breve momento antes de se recompor. Sim, tudo está conforme você ordenou. Bom. Deixando escapar um sorriso satisfeito, Michelle se acomodou na cadeira e murmurou levemente. Com a equipe Trivot encarregada deste caso, não preciso me preocupar com nada. Olhando para Michelle Parker com um olhar complicado, o velho mordomo não conseguiu segurar e disse: Senhor, embora possa ser deselegante da minha parte, você tem certeza de que deseja enviar a equipe Trivot para esta missão? Assim que essas palavras saíram da boca do mordomo, a temperatura da sala despencou para níveis congelantes. Uma forte pressão opressiva começou a emanar de Michelle, enquanto ele olhava para seu mordomo. Richard, parece que fui indulgente demais com você. Mesmo após mais de 15 anos de serviço, você ainda duvida das minhas decisões. Submetido a tal pressão imensa, o suor frio escorreu pelas costas de Richard enquanto ele imediatamente baixava a cabeça. Não, eu só pensei que, depois de tanto tempo criando-os, seria um desperdício deixá-los ir assim. Com um sorriso sarcástico, Michelle balançou a cabeça. Ingenuidade. Este é o melhor momento para a equipe Trivot entrar em ação. Esta missão requer a eliminação de vários indivíduos de alto perfil cujo apoio é tão forte quanto o de nossa família, se não mais. Um único fracasso pode fazer tudo o que meu pai e meu avô construíram ir por água abaixo. Olhando novamente para o mordomo, Michelle disse friamente: se alguém descobrir o que estamos planejando, o destino da família Parker estará em jogo. Um único erro e poderíamos muito bem ser apagados da face deste planeta. Somente se utilizarmos a equipe Trivot seremos capazes de completar nosso plano sem nos preocupar com as implicações. Fechando os olhos, a pressão em torno de Michelle intensificou-se exponencialmente.
Você entende por que estou empregando a equipe Trivot? Entendi. Esforçando-se para se ajustar à pressão, Richard forçou-se a acenar com a cabeça. A pressão estava insuportável para ele. Bom. Deixando escapar um sorriso satisfeito, a pressão na sala se dissipou. Sentindo a imensa pressão se afastar, Richard finalmente conseguiu recuperar o fôlego. Após um tempo, uma expressão complicada apareceu em seu rosto. Havia apenas uma razão para seu desconforto. A equipe Trivot. Uma equipe de elite que foi secretamente criada pela família Parker com o único propósito de eliminar alvos de alto perfil. Cada membro, que foi treinado desde muito jovem, não tinha outro propósito em suas vidas além de servir aos Parkers. Eram essencialmente soldados de elite descartáveis. Uma vez usados, eram eliminados. Eram uma equipe de uso único. Independentemente de terem sucesso ou não, estavam fadados a morrer após a conclusão da missão. A razão para tal procedimento era que os Parkers não queriam deixar brechas caso alguma de suas missões falhasse. Mesmo que tivessem sucesso ou falhassem, nenhuma outra pessoa, além de alguns indivíduos de confiança, poderia saber o que haviam feito. Quanto menos pessoas soubessem, melhor. Você pode ir. Depois de ver que seu mordomo havia compreendido suas intenções, Michel acenou com a mão e o dispensou. Como desejar. Levantando-se, o mordomo fez uma reverência mais uma vez antes de sair e fechar a porta ao sair. Logo, Michel ficou sozinho em seu escritório. Olhando para os papéis em suas mãos, seus olhos pararam em alguns perfis. Kevin Voice, Emma Rochielde, Amanda Sterne, Jim Orton, Anne Yufei, Melissa Hall. Esses eram apenas alguns dos nomes das pessoas que ele planejava assassinar durante a viagem de início de ano da academia. Ele planejava matar todos eles. Ele pretendia eliminar todos os indivíduos que eram talentosos demais ou que eram concorrentes diretos da família Parker. 20 anos. Foi quanto tempo ele passou treinando a equipe Trivot. Tudo por este momento. Ele queria desferir um golpe fatal em todos os seus concorrentes. Um golpe que os fizesse perder o que era mais precioso para eles. Ele queria que eles dessem conta do que era desgraça. Ele queria que sofressem uma dor pior que a morte. Assim como o que ele passou todos aqueles anos atrás. Alcançando o canto de sua mesa, Michel virou uma antiga moldura de madeira. Olhando a foto por trás da moldura, o rosto indiferente de Michel suavizou-se levemente enquanto ele acariciava levemente o vidro da moldura. Após alguns segundos, seus dedos começaram a tremer e sua voz vacilou. Em breve, querida. Eu te verei em breve. Tac. Fechando os olhos e respirando fundo, Michel virou a moldura para baixo. Levou alguns segundos até que ele conseguisse voltar à sua expressão indiferente anterior. Levantando-se, Michel caminhou até a borda de seu escritório, onde um grosso vidro reforçado substituía as paredes, permitindo que ele observasse toda a cidade de Ashton. Entrelaçando as mãos atrás das costas, ele murmurou friamente. Olberg será o primeiro passo para minha vingança. Capítulo 55. Olberg 1. The Author's POV. Muito bem, pessoal. Por favor, entrem no ônibus. Usando uma camiseta branca folgada que estava bem ajustada dentro de suas calças jeans, Donna fez uma rápida chamada. Enquanto fazia a chamada, cada movimento dela atraía a atenção de todos os meninos presentes. Seus olhos violetas brilhavam levemente, fazendo com que todos ficassem em transe. Eu também estava hipnotizado por ela. Depois de garantir que todos da turma 25 estavam presentes, Donna, sem notar os rostos avermelhados dos meninos, embarcou em um enorme ônibus branco e nos incentivou a seguir. Logo após sua figura desaparecer dentro do ônibus, os meninos saíram de seu transe e recuperaram a consciência. Vendo a expressão confusa no rosto de todos, não pude evitar fazer um leve movimento de cabeça. Essa cena era muito familiar. Não era a primeira vez que isso acontecia e provavelmente não seria a última. Donna, sempre que estava de mau humor, tendia a liberar inconscientemente parte de seus poderes, fazendo com que todos os meninos da classe de repente se sentissem extremamente apaixonados por ela. Às vezes, ficava tão intenso que alguns dos caras desmaiavam direto. Apenas os como Kevin e Jim conseguiam permanecer um pouco imunes à sua repentina explosão sedutora. Recuperando a compostura e olhando para os outros que estavam embarcando no ônibus, não pude evitar encarar o ônibus que Donna acabará de entrar. Eu estava completamente maravilhado. A parte externa do ônibus era pintada de branco, e seu design suave era elegante e moderno. O ônibus, que era enorme, medindo até 15 metros de comprimento, poderia acomodar até 200 pessoas.
A razão pela qual o ônibus podia comportar tantas pessoas era que tinha um segundo andar que, surpreendentemente, possuía um mini-bar de lanches. Em torno do ônibus, todas as janelas eram escurecidas, tornando impossível ver através delas, impedindo as pessoas de espiar lá dentro. A estrutura do ônibus era feita de ligas metálicas altamente duráveis que podiam suportar o poder total de vários vilões de classificação B. Era altamente seguro e foi especificamente feito para proteger os estudantes de emboscadas repentinas, tanto de vilões quanto de bestas. Olhando atrás do ônibus, 15 outros ônibus estavam alinhados à distância. Ao lado deles, uma multidão de estudantes semelhante a nós estava esperando para entrar em seus respectivos ônibus. Como o número de alunos do primeiro ano ultrapassava 2.000, os estudantes foram divididos em diferentes turmas. Minha turma era a 25. Cada turma tinha seu próprio instrutor, e a seleção era aleatória. Isso, se excluirmos Jim, Emma, Amanda, Kevin e Melissa, que podiam escolher em qual turma ficariam. O privilégio dos talentosos. Entrando no ônibus, olhei para os lados, e ao avistar meu grupo, fui em direção a eles. No caminho, não pude deixar de admirar o interior do ônibus. Os assentos, que me lembravam poltronas de primeira classe em aviões, eram feitos de couro fino. As poltronas estavam separadas em 2 fileiras, com 2 assentos de cada lado. Na frente de cada assento, havia uma bela mesa de carvalho que tinha vários lanches em cima. Chegando onde meu grupo estava, uma expressão complicada surgiu no meu rosto. De acordo com o que Donna nos explicou anteriormente, teríamos que sentar com nosso grupo durante toda a viagem de ônibus, que duraria aproximadamente 5 horas. Isso era para que pudéssemos nos conhecer melhor. No entanto, olhando para meu grupo, comecei a duvidar se isso era uma boa ideia. Do meu lado direito, Evan e Cassandra estavam sentados juntos, devorando alguns chips. Atrás deles, Melissa estava sentada em silêncio, com os olhos fechados. Sua aura inteira gritava: "Não me perturbe." Do lado direito, Donald estava sentado ao lado da janela. Ele estava ocupado olhando a paisagem do lado de fora e, portanto, parecia não ter percebido que eu acabara de chegar. Olhando ao redor, além dos assentos ao lado de Melissa e Donald, todos os outros estavam ocupados. Enquanto meus olhos alternavam entre Melissa e Donald por alguns segundos, decidi sentar ao lado de Donald. Embora eu não gostasse do cara, pelo menos não corria o risco de morrer. O que você está fazendo, seu idiota? Justo quando eu estava prestes a me sentar ao lado de Donald, ele se virou e me encarou. Estou sentando. Parando por um momento, olhei para Donald antes de ignorá-lo e me sentar. Assim que me sentei, um gemido quase escapou da minha boca. Era como se eu estivesse dentro de uma nuvem feita de algodão. Minhas costas imediatamente afundaram na cadeira, e o revestimento de couro da cadeira, que preservava um pouco do frio da noite anterior, imediatamente refrescou meu corpo. Aconchegante demais. Assim que comecei a desfrutar da minha experiência, ouvi uma voz alta ao meu lado direito. Virando a cabeça, encontrei Donald gritando comigo. "Seu rude! Quem te deu permissão para sentar ao meu lado?" Franzindo a testa, estava prestes a retrucar, mas, depois de pensar um pouco, me contive e decidi ignorá-lo. Eu não ia ganhar nada discutindo com ele. "Você está me ouvindo, seu idiota? Como ousa alguém como você, Ig?" No começo, consegui ignorá-lo sem problemas. No entanto, depois de alguns minutos de abusos verbais contínuos, não aguentei mais e explode. "Quem você está chamando de idiota, seu idiota? Meu nome é Ren Dover, não idiota rude." Mostrando o dedo do meio para o rosto dele, levantei minha voz. "Me deixe em paz, droga. Estou tentando aproveitar este assento, então pare de gritar como um papagaio e me deixe em paz." "Seu filho de uma..." Com os olhos arregalados, Donald estava prestes a retrucar, mas antes que ele pudesse, ouvi uma voz fria vindo do lado esquerdo do ônibus. "Pare!" Abrindo os olhos, Melissa tirou os óculos e encarou nós dois. "Cesse sua exibição imatura imediatamente." Apontando para trás, onde os outros alunos estavam sentados, ela disse: "Você está planejando me matar de vergonha? Isso era algo que você planejou para me matar? Se sim, você conseguiu. Eu preferiria me afogar em uma tigela de água do que ser submetida a mais disso." Olhando para onde Melissa apontou, logo percebi que quase todos no ônibus estavam nos encarando. Desculpe, pessoal. Tosse um pouco desconfortável. Pedi desculpas a todos. Parece que Donald e eu estávamos um pouco altos demais. Sem precisar que Melissa pedisse, nos sentamos e paramos de falar.
Fechando os olhos, decidi tirar uma rápida soneca. Ligando meu MP3, imediatamente coloquei os fones de ouvido e toquei uma música aleatória. Vendo nós dois, eu e Donald, sentados em silêncio como crianças obedientes, as sobrancelhas de Melissa finalmente relaxaram. Logo depois, ela fechou as pálpebras e se preparou para dormir. No entanto, assim que fechou os olhos, ela disse: "É melhor vocês ficarem quietos enquanto eu durmo, por quê?" "Ok. Se você falar mais uma palavra, vou garantir que você beba minha nova poção que pode te levar direto para o céu." Olhando um para o outro, tanto eu quanto Donald sentimos um frio na espinha. Imediatamente nos calamos e decidimos nunca pronunciar uma única palavra durante toda a viagem de ônibus. Vroom! Logo o motor do ônibus rugiu alto e lentamente o ônibus começou a ganhar velocidade. Observando a paisagem que mudava constantemente pela janela, respirei fundo e me preparei para a viagem que estava por vir. Após o primeiro cataclismo, o mapa do mundo mudou completamente. Todo mundo se tornou uma massa de terra e o mapa ao qual estávamos acostumados mudou completamente. Então, o segundo cataclismo aconteceu e a humanidade perdeu 6 e 8 de suas terras. Países que de alguma forma conseguiram sobreviver ao primeiro cataclismo deixaram de existir, e o que o substituiu foi um novo governo centralizado chamado Governo Central. Apesar do fato de que os países não existiam mais, as pessoas não conseguiam esquecer suas raízes. Oberg, uma cidade fundada em 2015, pelo herói de classificação S. Ludwig Oberg, um cidadão alemão antes do primeiro cataclismo. A intenção por trás da criação de Oberg era recriar a Alemanha. Ludwig Oberg acreditava firmemente que ninguém deveria esquecer suas raízes, e assim, a partir de então, Oberg foi considerada a nova Alemanha. Muitas pessoas de descendência alemã migraram para Oberg e se estabeleceram lá na esperança de desenvolver a cidade ainda mais. A cultura, a língua, o povo, tudo era exatamente como era na Alemanha antes do primeiro cataclismo. Seguindo o exemplo de Oberg, muitos países fizeram o mesmo e estabeleceram cidades baseadas em seu país de origem. O governo central não os impediu nem tentou detê-los. Eles tinham problemas demais para se preocupar com questões tão insignificantes. Muito bem, pessoal, chegaremos em Oberg em cerca de 10 minutos, então se preparem. Foi a voz clara e agradável de Dona que me acordou, ecoando pelo alto-falante do ônibus. Uau! Bocejando alto, espreguicei meu corpo. Olhando ao redor, pude ver Donald e os outros acordando. Atrás deles, vários estudantes já estavam acordados, jogando em seus celulares ou conversando entre si. Esfregando meus olhos algumas vezes, descansei a cabeça no apoio de cabeça do assento. Para ser honesto, embora eu estivesse confortável durante toda a viagem, eu teria preferido que viajássemos através de portais dimensionais. Sentar por 5 horas sem estar ativo não era algo a que eu estivesse acostumado, considerando que passei a maior parte do meu tempo treinando. Se fosse antes de eu reencarnar, eu não teria problemas com isso. No entanto, agora que mudei completamente minha rotina, não conseguia suportar não fazer nenhuma atividade física por mais de 5 horas, a menos que fosse para dormir. Infelizmente, como a academia considerava os portais muito perigosos, não podíamos usá-los. Como os portais dimensionais ainda eram uma nova tecnologia, não se sabia muito sobre sua segurança. Embora testes tenham mostrado que era seguro usar os portais dimensionais, houve alguns incidentes relacionados a eles, fazendo com que o governo ainda os bloqueasse de serem comercialmente disponíveis. Os trens também eram uma opção inviável, pois não conseguiam transportar certos equipamentos que os instrutores haviam preparado anteriormente, e assim, no final das contas, a única opção que tínhamos era ir de ônibus. Levantem-se. HM. Donald me tirou dos meus pensamentos ao se levantar e esperar que eu deixasse meu assento. Levantando-me, segui a fila de estudantes em direção à saída do ônibus. Assim que saí do ônibus, a luz do sol temporariamente ofuscou meus olhos. Uma onda de ar fresco varreu meu corpo, instantaneamente me revigorando. Cobrindo meu rosto com meu braço, olhei ao redor. Que lindo! À minha frente havia um grande campo verde expansivo. Várias casas construídas com estrutura de madeira e pedra surgiam no campo verde, junto com várias vacas que pastavam por ali. No fundo, podia-se ver um enorme edifício com grossas paredes de metal cobrindo seu perímetro. Além das paredes, havia vários grandes edifícios que liberavam fumaça no ar, poluindo o ambiente limpo. Após garantir que ninguém estava faltando, Dona, que parecia estar de melhor humor do que antes, falou: "Muito bem, pessoal. Embora estejamos em Oberg, estamos apenas nos arredores. Isso porque, antes de entrarmos na cidade,
Faremos uma visita à fábrica de processamento de monstros. Primeiro faremos uma visita ao local e, logo em seguida, vocês irão com seu grupo e completarão a tarefa designada. Fazendo uma pausa e garantindo que todos entenderam o que ela queria dizer, Donna se virou e seguiu em direção ao grande edifício industrial. Certo, sigam-me.